Bom, agora porque você ficou sabendo que vários países da Europa anunciaram aí aumento nas taxas de juros. E a gente fez uma associação aqui com o que está acontecendo no Brasil. Mas olhando então aqui para o nosso lado, olhando o lado da nossa taxa de juros, né, a Selic, que é um balizador que está em 13,75%. O professor de Estratégias Financeiras e Finanças Corporativas, professor Hudson Bessa, aqui conosco. Professor, obrigado por atender a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto, o convite. Muito obrigado. Bom dia a todos. Igualmente. Professor, com uma taxa dessa de juros, o que fazer, hein? É a pergunta de $1 milhão ou não? É a pergunta de $1 milhão. O que fazer com dinheiro é sempre uma pergunta de $1 milhão, né? Saber usar bem o dinheiro é muito importante sempre. Aqui nós não deixamos barato não, professor. Não deixa barato não, Heródoto? Não deixa, aqui é $1 bilhão. Tá certo. Não, é uma taxa difícil, né? Para quem é investidor, para quem tem dinheiro para investir, é uma taxa que deixa a gente meio sem opção, né? Porque é muito difícil, a bolsa está caindo, a gente vê que a bolsa ontem caiu e desceu de 100 mil pontos, né? Ontem acabou em 97 mil, e a gente tem uma taxa de 13,75, deixar esse dinheiro parado, para quem tem dinheiro, né? Esse é o lado bom para quem tem, né? Para quem não tem dinheiro e está endividado, ou para quem precisa fazer uma dívida, é realmente difícil, é o último recurso a ser utilizado. Quem puder evitar dívidas, evite. Quem puder quitar dívidas, que quite, porque realmente 13,75 é salgado. Professor, essa taxa é uma maneira de puxar o breque de mão da economia ou não? Sim, né, Heródoto? Tem muita discussão hoje sobre a taxa de juros ser alta, demasiadamente alta, né? Acho que todo mundo concorda, acho que ninguém discorda que ela está muito alta. A questão é, ela não está alta porque o Banco Central quer. Ela está alta porque nós temos um problema de uma inflação que vem caindo, então também muita gente está falando que a taxa de juros alta não tem tido efeito na inflação. Não é verdade, a inflação em 12 meses, ano passado, nessa época, estava batendo lá em torno de 12%, e hoje, em 12 meses, ela está em torno de 5,60%, então os juros têm dado algum efeito, né? Realmente tem reduzido a taxa de inflação. É um remédio amargo, mas como você falou, Heródoto, é um freio de mão, né? É uma maneira de você, de alguma maneira, arrefecer a demanda, né? Segurar um pouco, as pessoas estão com crédito mais restrito, portanto, compram menos. Ou taxa de juros alto, para quem tem dinheiro, a pessoa prefere não consumir e prefere investir, então ela também acaba consumindo menos, isso leva os preços a caírem. É um remédio amargo, é o breque que você falou, né? Puxar aquele freio de mão com força, mas eu acho que é um pouco do que é possível fazer hoje, né? Porque, só completando aqui a resposta, né? A gente tem visto que o governo não tem dado sinais de que a política fiscal vai colaborar. Isso faz com que toda a carga para tentar reduzir a inflação fique em cima do Banco Central com a política monetária, né? Agora, professor, com uma taxa de 13,75%, não aumenta também a dívida pública? Haja vista que ela é remunerada por essa taxa? Sim, com certeza. Você acaba tendo mais juros para pagar também, mas é o que eu estava te falando, né, Heródoto? É uma meio que escolha de Sofia, né? O Brasil tem meta de inflação. A função do Banco Central é zelar pelo poder da moeda. E a gente combinou lá atrás que ia ter taxa de inflação, está escrito em algum lugar. O Brasil tem taxa de inflação, tem meta de inflação, e a meta de inflação esse ano é 3,25. Cabe ao Banco Central fazer a gestão da política monetária e, portanto, da taxa de juros para chegar lá. Isso cria um aumento no custo da dívida pública, sim, mas o principal indicador de solvência no país é a dívida, o déficit primário. E o déficit primário não conta a parte de juros. E a gente sabe que o efeito positivo da inflação caindo, por outro lado, faz também a dívida pública cair pelo lado tem boa parte dos títulos indexada à inflação, então também vai cair pelo outro lado. Compreendo. Agora, nessa situação, professor, em que a gente está vivendo, é possível que a gente tenha uma derrubada dos juros como a gente viu no passado? Os juros estavam lá por 12, depois eles caíram para 7, depois subiram. Eu acho. Ou isso é página virada com a independência do Banco Central? Não, bem, a minha opinião é que não, né, Heródoto? Eu acho que política econômica, ela reage ao meio ambiente. Quando o ambiente se tornar melhor, a taxa de juros, ela tende a cair. Então, por exemplo,
nós tivemos, ainda no governo da Dilma Rousseff, uma taxa baixíssima na época, que foi forçada, na verdade, para 7,25, não sei se você lembra disso, né? Uma taxa, na época, foi considerada baixíssima, né? 7,25, muito baixo, não sei o quê. Tivemos ali, não só por conta dessa taxa de juros, mas por conta por várias decisões que, na época, foram erradas, tanto é que nós tivemos 2 anos com recessão de mais de 3%, depois a taxa foi para 14,25%. Nesse esforço de chegar em 14, desse esforço para levar a taxa a 14,25, a inflação caiu, e depois nós chegamos a ter uma taxa de juros muito baixa também, de 2%, né? Então, a realidade ela vai mudando e a política econômica vai se adaptando. Então, é o momento agora. Você vê que os Estados Unidos estava se falando há 2 semanas atrás que a taxa de juros ia subir em 0,5% e acabou subindo 0,25% por conta da quebra dos bancos, a situação. Também tivemos o Credit Suisse e o ambiente mundial, né, economia global mudou nesse período. Compreendo. Bom, nessa linha, na sua avaliação, a gente pode caminhar para uma recessão ou não? Ou a gente, esse black está puxado, eu estou vendo que as indústrias de veículos venderam bem menos agora. Né? Sim. A verdade é que os usados cresceram, o pessoal está dando até férias coletivas. E aí? O mundo está complicado, Heródoto. Muito, eu acho que assim, a gente... Muito complicado. A gente vive um mundo muito complicado. Quanto tempo a gente não via um conflito geopolítico como Rússia e Ucrânia? Faz muito tempo que a gente não via, né? Foi desde a época que o Furukawa escreveu aquele livro chamado O Fim da História. O fim da história, tá vendo? Faz tempo isso já, né? Ele proclamou, não tem mais, agora só uns Estados Unidos, de repente aparecem mais 2 players importantes, a China e a Rússia. Quem diria? Nós aqui, que já temos um pouco mais de estrada, quando a gente pensaria 30, 40 anos atrás que a China ia virar essa potência que virou, né? Hoje em dia o mundo não é mais um mundo unipolar, é um mundo bipolar ou tripolar, sei lá, né? Estamos caminhando para um novo desenho de mundo, a gente não imaginava. Nós também somos de uma geração que, quando a gente imaginou que Inglaterra, a Europa iam ter Estados Unidos, taxa de inflação de 10%. A última vez que eu vi uma taxa de inflação de 10% nos Estados Unidos era o Jimmy Carter, que eu acho que muitos dos teus ouvintes nem sabem quem é Jimmy Carter, né? Tem que olhar no Google. Né? Tem que olhar no Google, pergunta para o chat GPT, né? Quem é Jimmy Carter? Né? Esse chat é danado, a gente pergunta e ele responde. Esse é o problema. E ele acerta muitas vezes, não, uma parte das vezes, né? Mas, assim, o mundo está muito mais complicado. A gente, no mundo, tem inflação alta, taxa de juros alta, né? Quem diria, passamos anos com os Estados Unidos e Europa na taxa de juros de 0%, né? Hoje em dia estamos taxa de juros chegando lá na fase de 5% nos Estados Unidos, a Europa caminhando para isso também. A gente tem o mundo, o FMI tem soltado relatórios que tem avisado sobre a desaceleração, então a gente está caminhando para uma estagnação, então, tecnicamente, o nome bonito ou o nome feio de estagflação, né? Estamos caminhando para um mundo onde estagnado e com inflação, mas assim, o triste disso tudo é que o remédio amargo é esse, é fazer as economias andarem mais devagar, a sua expressão é ótima, Heraldo, puxar o freio de mão, fazer o carro parar, para de alguma maneira, nessa desaceleração, os preços começarem a refluir e voltarem lá para seu nível de normalidade, próximo de inflação de 2% na Europa, Estados Unidos e o Brasil em torno de 3%, 4%. É o remédio amargo, né? Eu sempre gosto de falar, não é, as pessoas dizem assim, mas o Banco Central faz isso porque quer? Não, faz isso porque ele tem um compromisso com a meta de inflação. E aí ele tem que cumprir o compromisso. A gente não está cumprindo já faz 2 anos a inflação. Então, vamos tentar ver se esse ano, acho difícil cumprir a meta esse ano, mas o mais próximo, melhor. Infelizmente, o custo social é muito grande. Eu acho que se o seu lado fiscal tivesse ajudando, eu acho que o Banco Central já teria começado a baixar a taxa de juros. Né? Vamos aguardar, mas é o que você falou, estamos caminhando no mundo também, não só Brasil, para uma estagnação. Professor, muito obrigado pela aula. Que isso, que aula, Heródoto. Eu que agradeço aqui, né? Tivemos ótimas memórias aqui, falamos de Jimmy Carter, falamos de geopolítica, foi ótimo aqui. Muito obrigado, Heródoto. Eu que agradeço a sua gentileza. Professor Hudson Bessa, professor de Estratégias Financeiras, Finanças Corporativas. Está aí, portanto, várias coisas interessantes que ele falou de uma maneira fácil para eu entender, né? De uma maneira didática e tal, e eu espero que você também tenha aproveitado a participação do professor, mas queria lembrar o seguinte, tudo aqui está aberto a críticas, comentários, enfim, o que você ouviu aqui, né?
Entra na rede social, diz que gostou, diz que não gostou, manda crítica, manda sugestão, e pode votar também na nossa enquete que eu ia esquecendo aqui.